Beleza, então, o que acontece? Com tudo que a gente viu até agora, na parte de conversão de número binário, hexa e tal, o que eu quero que vocês entendam? Que com esses números binários, que podem ser guardados em memórias, que podem ser colocados em registradores, que podem ser somados, subtraídos, eu vou trabalhar dentro do processador parte algébrica. Então, por que um processador sabe fazer conta? Porque ele conta em binário. Então, tudo que ele processa lá dentro dele a nível de conta, soma, subtração, multiplicação, divisão, exponencial, tudo aquilo que ele faz, ele consegue fazer utilizando o quê? Byte, bit, né, a bit. Então, ele faz utilizando o binário. Tá bom? Ele faz utilizando o binário. Então, isso aí explica para a gente, por exemplo, como é que ele vai trabalhar. Lá dentro, ele vai trabalhar com álgebra binária, tá bom? Na hora que essa álgebra binária sai para a gente, o primeiro contato que a gente tem de número binário é um contato muito chatinho, né? Um contato muito atrapalhado a gente trabalhar com binário, por conta daquilo que a gente mostrou para vocês. Tem muito 0 e 1, muito 1, 1, muito 0, 0, então isso fica difícil. Aí a gente começa a trabalhar com octal e hexadecimal. Então, o pessoal que é mais envolvido, por exemplo, com rede, né? Com rede, as configurações de rede são trabalhadas em octal. 3 algarismos octais. Então, o endereço de rede, cada partezinha, são 3 dígitos octais. Vai de 0 até 127. Tá bom? Endereço de rede, 0 a 120, ou 0 a 255. São 3 ou 4 endereços de 3 ou 4 bits de octal. E quando você trabalhou, por exemplo, os celulares antigos que a gente precisava do hexa e tal, né? Então, o hexa era justamente, né, para a gente poder trabalhar essa conversão aí, e ela anotava o número de série associável com o serial então a gente pegava o serial do celular e passava para hexadecimal. Então ele já fazia essa conversão. Hoje a gente não precisa fazer mais nada disso, né? Mas ele já teve um trabalho aí desse ponto de vista. Bom, olha só, daqueles malucos que a gente viu na aula passada, no histórico, eu também fiquei para trabalhar para vocês, eu não conseguia fazer o questionário. A respeito da aula passada, onde vocês tiveram o vídeo, etc. Mas se você lembrar do vídeo, teve um cara lá, um tal de Boole, né, que ele inventou uma lógica diferenciada justamente para trabalhar o que a gente tinha, esses zeros e uns, né? Então, essa lógica booleana, então, por que é booleana? Justamente por conta desse cara que inventou, que foi o Boole, né? Então, ela trabalha aí funções lógicas. Então, são funções aí que têm a ver com o que a gente trabalha logicamente com eles, tá bom? Ele utiliza o sistema binário. Então, eu só posso ter como entrada de uma função lógica só valores zeros e uns. E o resultado só vai ser 0 ou 1. Então, não tem outro resultado para uma função lógica a não ser 0 e 1. E a entrada também só pode ser 0 e 1. Bom, qual que é a primeira função aí? A função E. Né? A função E. Então, o que a função E faz? Ela junta como se eu tivesse duas afirmações. Então, a afirmação A e a afirmação B. E o meu resultado, né? O meu resultado seria também se é verdade ou se é mentira. Tá bom? Então, vamos supor aí, a gente vai fazer aí para A, vamos dizer aqui, então vamos comentar. Porta aberta. Então eu vou condicionar a variável A,
a condição de porta aberta. Então, se a porta estiver aberta, é 1. E se a porta estiver fechada, é quanto? Isso, é 0. Então, só tem a condição. Ou a porta aberta ou está fechada. Se ela estiver aberta, é 1. Se a porta estiver fechada, é 0. Tá? E eu vou colocar uma condição agora para janela. Janela aberta também. Eu vou colocar igual a 1. E o resultado S, eu vou colocar, se for verdadeiro, eu vou colocar igual a 1 também. E óbvio, se for falso, eu vou colocar 0. Aí, ó, o que diz a primeira condição aí, ó? Verdadeiro. Porta aberta e janela aberta. Coloquei as coisas tudo em maiúsculo, vou deixar tudo em maiúsculo, tá? Então, ó, meu item de ligação, ó, é o E. Então, a lógica aqui, ó, o S é o quê? Porta aberta e janela aberta. E S igual a 1 é verdadeiro. Então, ó, quando você olha essa tabelinha, o que é essa tabelinha? A gente chama ela de tabela verdade. Porque ele resume todas as condições que eu tenho para essas duas variáveis A e B. Então, a variável A, que é a condição da porta, é a primeira variável. B é a segunda variável, que é a condição da janela. O que está me dizendo a primeira linha aqui, ó? Que a janela, que a porta está como? Aberta ou fechada? Então, esse 0 aqui, ó. Minha janela está fechada. E a porta, e a janela, como é que ela está também? Fechada, né? Então, janela, porta e janela estão fechadas. Agora, a frase é verdadeira? Nesta linha aqui, ó. A porta está aberta e a janela está aberta. Está errado, né? Isso é falso, não é isso? Por quê? Porque a janela está fechada e a porta também está fechada. Então, como resultado aqui, ó, meu resultado é 0. É falso. Beleza? Olha já na segunda linha. O que está dizendo a segunda linha aqui, ó? Se você analisar a segunda linha, ele está falando aqui, né, que a porta está fechada. E aqui ele está falando que a janela está aberta. Então eu acabei abrindo a janela. Mas a expressão porta aberta e janela aberta está correta? Não, né? Por que não está correta? Justamente porque a minha porta, né, ela não está aberta. Ou seja, nesse local aqui, eu vou colocar um 0 também. É falso. Percebe? Na próxima linha, opa, minha porta está aberta, mas a janela está fechada. Ou seja, a afirmação porta aberta e janela aberta também está errada. Concorda? Eu tenho um falso aí, a afirmação minha é falsa. E aí, por último, opa, o que eu tenho aqui, ó? Essa indicação, A igual a 1, quer dizer que a porta está aberta. B igual a 1 quer dizer que a janela está aberta. Então, porta e janela, ambas estão abertas. Ou seja, essa aqui é verdade. Tá? Ou seja, o que me diz uma lógica ou uma função E? Para ela ser verdadeira,
todas as condições, todas as entradas, todas as variáveis, elas devem ser 1. Elas devem ser verdadeiras. Tá bom? Então, sempre é verdadeira. Entendido? Beleza, ó. Qual que é a expressão para ela? Como é que a gente usa ela? A gente vai colocar aí, ó. Aqui, ó. A pontinho B para A e B, ou simplesmente AB. Bom, então qualquer uma dessas aqui tá valendo para a gente expressá-la, tá bom? E ela também tem uma porta quando a gente passa para a circuitaria que eu vou mostrar para vocês, ok? Beleza, então. Vamos passar para baixo aqui. Vou utilizar basicamente a mesma condição aqui. Deixa eu ver se eu copio isso aqui. Não dá para... Bom, não tem jeito então. Então aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então, A vai ser condição de porta aberta. Vou usar porta aberta igual a 1. B também vai ser igual a minha janela. Janela aberta igual a 1. Beleza? Então, é a mesma condição e as mesmas variáveis aí, tá bom? Só que eu vou mudar a minha frase. S, porta aberta ou janela aberta. Então, se o S for igual a 1, eu vou ter verdade. Tá bom? Então, olha só, o que me diz agora? O que mudou aqui? Então, a primeira coisa que mudou é que eu tenho aqui, ó, uma OU. Tem uma OU. Antes, a lógica, né? Antes a lógica aqui, ó, era justamente a lógica E, tá? Mudou aqui para baixo. Agora a lógica que eu estou usando é a lógica OU. Bom, então o que eu tenho aqui, ó? A primeira linha diz que a janela, a porta está fechada e a janela também está fechada. Então, essa frase aqui, ó, S, porta aberta ou janela aberta, e é um assim, né? Sabe aquele ou que você bate os ombros? Isso aí. Então, você entrou zero aqui, entrou zero, quer dizer que esse cara aqui é zero, ou seja, não é verdade essa condição, tá bom? Essa condição não é verdade. Por quê? Porque janela e porta, ambos estão fechados, tá bom? Então, aqui na segunda linha, a minha porta continua fechada, tá? Só que a janela está aberta. Aí a minha condição aqui, ó, na saída, porta aberta ou janela aberta, putz, olha, eu tenho essa condição verdadeira. Por quê? Porque a janela me dá condição, né? A variável B me dá condição. Agora aqui, ó, o que mudou aqui nessa próxima linha? A variável A, né? Ela está falando que a porta está aberta. Mas no item B, ela está dizendo que
a janela está aberta. Mas é ou uma ou outra, né? Ou uma ou outra. Então, o que acontece? A variável A me dá a condição. E na última, opa, beleza. Porque na última eu tenho porta aberta e a variável B também está indicando que a janela está aberta. Ou seja, ambos estão abertos. Então, ou um ou outro, tanto faz, tá? Beleza. E aqui embaixo, o que eu tenho? A condição de como é que a gente vai, né? Como é que eu vou representar isso, né? Então, a lógica ou é representada por uma soma, tá? Como se fosse soma. Então, olha, tem que ter muita consciência aí na hora de colocar essas... na hora de representar isso, porque quando você junta com matemática, parece que é uma soma mesmo, mas não é. É uma representação de uma outra lógica diferente, tá bom? Até parece um pouco de matemática, mas não é. A função não é função de inversão. Se A é falso, meu resultado S é o contrário de A, ou seja, não há. Né? Então, se o A é falso, o S é verdadeiro. Ok? E se o A é verdadeiro, o S é falso. Como é que eu represento a lógica não, ou a lógica not? A gente usa aqui, ó, o A com uma barrinha. Tá? Então, essa barrinha aí em cima quer dizer que eu tenho uma inversão. Tá? Uma porta inversora, inversão. Bom, a gente pode pegar, por exemplo, e acoplar. Então, o que é a função NAND ou a função não E? É uma função não associada a E. Então, aqui, ó, já vamos parar com essas representações aqui. Então, a coisa já... Né? O que a gente tem na tabela? A gente tem isso aqui na tabela. O que eu vejo da lógica E? Na lógica E, para que a minha saída seja 1, todas as entradas têm que ser 1. Na lógica ou qualquer uma que seja as entradas, qualquer uma das entradas que seja 1, meu resultado é 1. Tá? Beleza. E a não inverte isso. Então, o que eu tenho aí? Ó? 0 e 0. 0 e 0 dá quanto? Então, se você voltar na tabela anterior, 0 e 0 dá 0. Invertido dá 1. Então, o resultado dessa tabela é 1. Ok? 0 e 1. Então, quando a gente fala na função E, qualquer 0 que tem ali me leva a função E para 0. Só que ela é uma E com inversão. Ou seja, eu pego aquele 0 e inverto de novo. Ou seja, tenho mais 1 aqui. Tá? 1 e 0. Então, se a gente pensar 1 e 0, é 0. Invertido, ou seja, com a inversão, esse cara aqui vai a 1. Tá? 1 e 1. 1 e 1 dá 0. Opa, invertido dá 0. Ok? Como é que eu represento isso? A e B com um tracinho em cima. Então, A e B com um tracinho em cima. Então, essa barra aqui em cima representa que a operação A e B estão invertidos. Tá bom? Então, você primeiro faz a operação A e B e depois faz a inversão. Tudo bem? Então, tem ordem de prioridade aqui. Isso aqui é diferente... Deixa eu ver aqui, ó. Ó, não dá para colocar a barra aqui. A barrado e
B barrado. Tá? Então isso é diferente disso aí, tá bom? É diferente. Se você separar essa barrinha aí, é outra coisa. Então a barra é contínua em cima de A e B, tá bom? Então essa é a operação que a gente chama de NAND, lógica NAND. A função, ó, se você comparar então aqui, ó, né, ó, compara esta tabela com a tabela do E, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho 0, 0, 0, 1. Essa aqui eu tenho 1, 1, 1, 0. Invertido. Tá bom? Tudo invertido. Beleza. Tranquilo? O que é a NOR aqui? É uma ou chama ou não ou no também chamado, tá bom? É justamente uma operação ou seguida de uma inversão. Então essa ou que a gente viu aqui, ó. Então essa ou seguida de uma inversão. Nessa ou o que acontece? Se qualquer uma delas for 1, dá 1. Tem que ambas ser 0 para dar 0. Então o que eu tenho aqui, ó? 0 ou 0 dá 0. Invertido dá 1. 0 ou 1 dá 1. Invertido dá 0. 1 ou 0 dá 1. Invertido dá 0. 1 ou 1 dá 1. Invertido dá 0. Percebeu que eu peguei a tabela anterior, ó. Ó, essa tabela aqui. Ó, peguei essa tabela aqui e fiz a inversão, ó. Ela é a inversão. Então aqui eu tenho 1, 0, 0, 0. Lá em cima eu tenho o contrário. Na lógica ou, eu tenho 0, 1, 1, 1. Invertido. Então eu peguei esta aqui. O que é a função no? Eu pegar essa aqui e acrescentar uma inversão. Da mesma forma, ó, como é que é a expressão? Pego A ou B e coloco uma barra em cima de toda a expressão. Tá bom? Isso aqui, de novo, é diferente de A barrado ou B barrado. Tá? Não é a mesma coisa. Então, uma barrinha para o A e outra barrinha para o B e o ou no meio é diferente de A ou B barrado. Então, essa expressão aqui a gente chama A ou B barrado. Essas aqui a gente fala A barrado ou B barrado. Tá bom? Então, aqui, primeiro a gente faz a inversão nas duas e depois faz a operação ou. Aqui não, a gente faz a ou, depois faz a inversão. Ok? Então, ela muda a prioridade. A função ou exclusivo. Esta primeira ou aqui era uma ou inclusiva. Era uma ou inclusiva. Essa expressão aqui é uma ou exclusiva. Ou isto ou aquilo. Ambos não. Então vou mudar aqui minha expressão aqui, por exemplo. O A, falar assim, o Zé é Corinthians. Na B, o Zé é Parmeira. E a minha resultado S, Zé é torcedor. Ok, um torcedor bacana. Percebe? Aqui, ó. O A está dizendo que o Zé não é corintiano. E o B está falando que ele também não é palmeirense. Ou seja, ele não é um torcedor legal. Tá? Ele não é um torcedor legal. Na segunda linha, ele está falando, ó, o Zé não é corintiano. Ele é palmeirense. O Zé é palmeirense. Opa, então ele é um torcedor legal. Beleza, vamos colocar aqui o Zé é um torcedor ok. Na próxima linha, ele está falando, ó, o Zé é Corinthians. Né? E o B está falando que o Zé não é Palmeiras. Então, beleza, o Zé é um torcedor legal, ele é corintiano. Agora o A está dizendo agora na outra linha, está falando, ó, o Zé é Corinthians.
E o Zé é Parmeira. O B tá falando que o Zé é Palmeiras. O A tá falando que o Zé é Corinthians. Esse Zé não é torcedor, não. Ele é maluco. Porque ninguém torce pro Corinthians e pro Palmeiras ao mesmo tempo, não é não? Sacaram o negócio aí? Ou é um ou é outro. Ambos não. Ele pode até ser, por exemplo, santista. Mas ele nunca pode torcer pros dois. Brincadeira à parte, eu não estou incentivando briga entre torcidas, hein? Entenderam aí, turma? Rodrigo não é nenhum nem outro. Tá ótimo, então. Ó, como é essa lógica aqui a gente chama de O exclusivo e lá do inglês a gente chama ela de short, tá bom? A gente chama ela de short. Então, também é uma XOR ou exclusive OR, por isso do short. E a gente tem a XNOR ou também, aqui ó. Essa é a expressão, né, de como a gente simboliza. Então, no OU, a gente tem um maisinho aqui, ó. Na OU exclusivo, eu tenho um maisinho com esta bolinha, ó. Tá bom? Então, ó, o OU exclusivo, ó, com a bolinha. O que a gente tem aí na função coincidência ou XNOR, né? XNOR, tá bom? É justamente se coincide. Então, ó, aqui é mais fácil. Vamos lá colocar aqui. Ó, o A é 0 e B é 0. Coincidiu? Sim ou não? Sim, coincidiu. Então eu tenho 1. Né? É coincidência. Na linha de baixo, o A é 0 e o B é 1. Coincidiu? Não, não coincidiu. Então aqui eu tenho 0. Na terceira linha, o A é 1 e o B é 0. Coincidiu? Também não, né? Ou seja, eu tenho um outro 0 aqui. Tá? Beleza. E agora, ó, o A é 1 e o B é 1. Coincidiu, ó. 1. Tá bom? Então coincidiu. Então tá lá, ó, coincidência. Como é que é o símbolo da coincidência? Não apareceu aqui, tá bom? Mas é um ponto com a bolinha. É, olha só. É como se eu tivesse... Olha lá, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara é o XNOR. A coincidência é justamente o XNOR invertido, ó. Por isso que está o símbolo dele aqui. Não apareceu aqui, acho que houve problema de impressão aqui, mas ele é um ponto igual da E com uma bolinha em volta. Tá bom? Um ponto, uma bolinha em volta. Bom, o que é a porta lógica? É uma implementação eletrônica. Como eu usaria isso na elétrica? Ou em outra representação, por exemplo, na mecânica, tá bom? Então eu usaria o que a gente chama de porta lógica. Então eu tenho aí uma representação para a porta E, ó. O que a gente vê aqui, ó? É uma meia-lua, né? Uma meia-lua com a parte reta. Do lado esquerdo eu tenho as entradas, ou seja, minhas variáveis de entrada. E do lado direito a minha saída. Então esse aqui seria o meu S. Aqui eu teria a minha variável A. E aqui eu teria a minha variável B. Tá bom? A porta OR. O que muda aqui, ó? Muda que ele não é totalmente um círculo aqui do lado direito. Ó. Ele ficou mais abaulado, como se fosse uma seta. E também aqui nas entradas, ele também não entra reto. Ele entra com uma curvinha aqui. Então aqui são as minhas entradas. Este é o meu A e este é o meu B. E a saída está aqui, né? Justamente a parte direita aí, tá bom? As outras portas. A inversora. Então a inversora é fácil. A entrada é A e a saída é B. Então ele é um triângulo aqui, ó, com uma bolinha. Essa bolinha aqui indica a inversão. Por isso que a porta AND, ó, é uma porta E, ó, percebe a porta E seguida de uma inversora, seguida da bolinha. Ó, que a bolinha aqui, ó.
Então, aqui está a minha variável A, aqui está a minha entrada, variável B, e aqui está a minha saída S. Aqui é minha porta não ou NOR, tá bom? Então, ela é uma porta OU, ó, volta lá em cima. Cadê minha porta OU? Aqui, ó, minha porta OU aqui, ó, bonitinha aqui, ó. Porta OU, seguida de uma inversora, tá? Seguida de uma inversora. Então, o que eu tenho aqui? Variável A e entrada de variável B. E aqui eu tenho a minha saída S. A porta OU exclusiva, é essa aqui, ó. Tá? Então, ela é uma OU, se você pegar aqui uma OU, com uma barrinha a mais aqui, ó. Então, do lado esquerdo da entrada, tem uma barrinha a mais aqui. Então, aqui eu tenho a variável de entrada A, variável de entrada B, e aqui a minha saída S. Bom, o que a gente tem que pensar aí para essas portas aí? Ah, o pessoal que deve estar olhando aí, eu não tenho uma porta coincidência. Tá? Então, essa porta coincidência não existe, eu não consigo comprar no mercado uma porta coincidência. Eventualmente, para a gente trabalhar assim e tal, eu posso pegar essa porta e acrescentar uma inversora e ela vira coincidência. Tá bom? Então, aqui a gente pode ter a nossa coincidência dessa forma aí. Mas ela não tem uma porta coincidência para comprar no mercado. Por quê? A coincidência, ela faz papel de inversora. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, a coincidência é o que a gente chama também de inversora controlada. Então, eu vou colocar aqui, ó. Inversora controlada. Beleza. Então, ó, vamos pegar o seguinte. Né? Vamos imaginar o seguinte. Aqui a minha entrada A vai ser o controle da inversão. Tá bom? O controle da inversão. Então, se eu pegar o A igual a 0. Quando eu olho A igual a 0, aí compara o B e a saída. Ó. Então, se você comparar, você vai notar o seguinte. Ó. Entrou 0 no B, saiu 0. Entrou 1 no B, saiu 1. Ou seja, está invertendo ou não está invertendo? Há inversão aqui? Sim ou não? Se A é 0, a saída S é a inversão de B ou não? Isso. É igualzinho, né? O que entra em B, sai em S. Então, quando a minha entrada A é igual a 0, eu não tenho inversão. Beleza? E os demais aí? Só Adriano? O resto já está dormindo. 92 na classe e 92 dormindo. Ó. Vou colocar o A em 1 agora, nessas outras duas linhas. Beleza, Eliseu? Então, ó, o que acontece agora? Quando o A foi para 1, exatamente. O que acontece, ó? O B é 0, saiu 1. O B é 1, saiu 0. Ou seja, essas duas últimas linhas aqui, esta e esta, elas são inversão em relação a B. Então, o que acontece aí, ó? Tá, calma que vocês já vão ver a Griselda, já, tá? Se o A é 0, a minha saída não muda em relação a B. Se o A é 1, a minha saída é o B barrado. Tá bom? Então é uma inversora controlada aí. Bom, beleza. Então, se eu comprar um circuito integrado, normalmente no circuito integrado vão vir 4 portas ou exclusivo. Então eu uso uma porta ou exclusivo de inversora. Percebe? Eu vou ter a coincidência. Ok?
Então a ideia é essa. Vamos lá se vocês pescaram a coisa. Então, qual que é a ideia aí, ó? Eu quero projetar um circuito para controlar a temperatura de uma estufa. Na estufa eu vou ter dois sensores, S1 e S2. Eu vou ter um ventilador V1 e uma resistência de aquecimento R. O sensor S1 vai para nível lógico 1 quando a temperatura da estufa ultrapassa 25 graus. Então tá aqui, ó. S1 é maior que 25, tá? E o S2 vai para o nível lógico 1 quando a temperatura da estufa ultrapassa 50 graus Celsius. Então o S2, ó, ele é maior que 50 graus Celsius, tá bom? O ventilador deve ser ligado para temperaturas acima de 50 graus Celsius para esfriar a estufa. E a resistência deve ser ligada com temperaturas abaixo de 25. Entre 25 e 50, o ventilador e a resistência devem estar desligados para tentar manter a temperatura nesses parâmetros. E eu quero primeiro completar essa tabela verdade. Então, na tabela verdade eu tenho como saída o ventilador e a resistência. Bom? Então, olha só. Na primeira linha, ele está falando S1 é maior que 25? Não. S2 é maior que 50? Também está falando que não. Qual que é a temperatura dessa estufa? Menor que 25, maior que 50 ou entre 25 e 50? Então vamos lá, ó, pessoal. Este zero está dizendo que a temperatura é menor do que 25. Ó. Então o S1 está desligado. O S1 vai a 1 quando a temperatura ultrapassa 25. Então se ele está aqui, ó, ela é menor que 25. E o S2 está falando que ela é menor que 50. Isso quer dizer que essa temperatura, nessa condição aqui, minha temperatura é menor que 25 graus. Menor que 25 graus, olhando a nossa condição aqui do problema. Eu ligo o ventilador? Não, né? Então meu ventilador tem que estar desligado. E a resistência? Eu ligo a resistência? Sim, eu ligo a resistência. Tá bom? Ó, vou pular para a última linha. Já vou para a última linha, que eu acho que é mais interessante a gente analisar a última linha. Na última linha, onde que está a temperatura? Menor que 25, entre 25 e 50 ou maior que 50? Beleza, maior que 50. Então, se ela tiver maior que 50, liga a resistência? Vai esquentar mais? Não, não liga a resistência. Eu ligo o ventilador para esfriar? Ligo o ventilador para esfriar. Beleza. Agora, olha só. A próxima linha aqui superior. Eu estou com S1 maior que 25. E S2, ele é maior que 50, ele está dando 0. Tá? Então, o S1 é maior que 25 e o S2 é maior que 50. Em que temperatura, nessa terceira linha, em que temperatura que ele está? Menor que 25, entre 25 e 50 ou maior que 25? Maior que 50, perdão. Exato, tá entre, né? E aí, ó, o que diz o nosso
o nosso enunciado. Entre 25 e 50, ventilador e resistência devem estar desligados. Então tá aqui, ó. 0 para ventilador e 0 para resistência. Beleza. Na última linha que eu deixei aí, ó. Aonde que está a temperatura? Está abaixo de 25, entre 25 e 50 ou acima de 50? Matou, hein, Gabriel? Matou, Gabriel. Algum sensor aí está com um problema. Por quê? Um sensor está indicando que a temperatura é maior que 25. O outro sensor está falando que a temperatura é maior que 50. Não tem como, né? Um desses dois aqui, ó, tá bugado. Ou o S1 tá bugado e não está indicando a temperatura correta, ou o S2, um deles está bugado. Então, olha só, aqui a gente o Pereirão vai resolver. Espera mais um pouquinho, Pereirão. Então, aqui a gente pode colocar duas coisas, né? Então, uma é uma variável, olha, tanto faz. Isso aqui pode ser 0, pode ser 1, tanto faz, tá? Por quê? Porque esta condição aqui nunca vai acontecer. Então, essa condição nunca acontecendo, eu posso falar, tanto faz isso aqui, né? Nunca vai acontecer, então tanto faz. Mas esse não é um circuito seguro, tá bom? Um circuito mais seguro usaria aqui, ó, o 0. Por quê? Porque em condição de defeito, você desliga tudo. Tá bom? Mas o enunciado aí não falou nada dessa condição. Tá bom? Mas como ele não falou nada, qualquer uma das duas condições são aceitáveis. Ou 0 e 0 priorizando a segurança. Sacou? Então, ó, eu vou priorizar a segurança. Então, eu vou desligar o ventilador e vou desligar a resistência. Se tivesse uma coluna de alarme, o alarme deveria ser aceso. Tá? Agora, o X é uma condição que você, olha, vou desprezar aqui essas variáveis para que eu possa utilizar de qualquer forma. Mas o X, ele aceita 0 ou 1. Conforme você fizer o seu circuito, esse circuito aqui pode ser um circuito do tipo que vai dar defeito nessa condição. Sacou? Então, óbvio que se eu tiver uma coluninha a mais de alarme e esse alarme me realizar a função de desfazer isso, beleza. Agora, olha só. Eu tenho uma equação agora para ver? Eu tenho uma equação para ver? V é o que em relação a S1 e S2? Então, esse material vai estar no meu site, tá bom? A gente vai lá para o site agora. Já vou colocar isso lá. Ah, olha só. Você viu que eu fui completando aqui? A tabela, essa apostila, ela está toda apagada. Ou seja, ela está sem isso aqui. Então, quando você baixar a apostila, vai estar em branco. Ou seja, você vai ter que dar uma relida para reconfigurar. Tá bom? Pessoal, ó, pergunta. V1 aí, ó. Ela é uma lógica ou é uma lógica E? O ventilador é S1 e S2 ou S1 ou V2 ou S2? Exatamente, lógica E. Então, eu vou colocar um pontinho aqui, ó, para indicar que eu tenho uma lógica E, tá bom? Então, ó, se você voltar lá, ó, lógica E. Tá aqui, ó. Igualzinho que a gente tem no exercício. 0, 0, 0, 1. A e B, tá bom? Então, coloquei lá, ó.
o meu ventilador é S1 e S2. E o R? O que é o R, hein? Aí ele tem que ter S1 e S2. Qual que é a relação entre S1 e S2? É uma OU? Sempre que aparece um aqui, acende uma resistência? Não, né? Uma SHORT também não é uma SHORT. A SHORT vai a 1 quando eu tenho as entradas diferentes. Uma NAND, ele é o inverso da V1? Não é uma NAND, ó. O R, ó, V1 é uma AND. O R não é inverso da V1. Ou seja, meu R1 aqui, ó, não é uma NAND, não. E aí, o que eu tenho no R1? Também não é exclusiva. Por que não é exclusiva? Porque a exclusiva é 1 sempre que elas forem diferentes, ó. Então aqui eu tenho um 0 aqui, ó. Não é SHORT. Também não é coincidência, ó. Por quê? Aqui embaixo coincide, ó. E aqui, ó, deu 0. Entendeu? Ó, aqui é 0, ó. Na última linha. Eu tenho a coincidência aqui, ó. Só que aqui dá 0. Inversor em relação a... Não, não dá inversora, não. Não, não é uma não. Lançamento, bug, também não é bug, não. Pessoal, ó, como é que seria ou? Ah, bug na mente, tá. Bug na mente, sim. Não é. Olha só. Pessoal, se eu colocasse aqui, ó, S1 ou S2, eu teria, ó, teria aqui, ó, 0 aqui, 1 aqui, opa, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Não é isso? Então essa aqui, ó, vou colocar aqui ou. Beleza? Compara agora essa ou com o meu R. É inversão, não é isso? Deixa eu só ver se eu consigo colocar um risco aqui. Consigo. Então é uma... Ó, tá aqui, ó. Ixi. Ou é isso aqui de baixo, ó, tá? Ou com inversão, tá bom? Beleza, então. O segundo aqui, ó, vou deixar aí para vocês pensarem e tal. Pode pensar nisso aqui, tá bom? Então eu tô encerrando basicamente, ó, né, até aqui, ó. Ok? Então eu encerrei aqui. Do 2 para baixo você pode pensar aí, tá bom? Beleza? Ó, pode pensar o que você pode fazer aí, tá bom? Mas não vou trabalhar. Minha aula ia só até aqui, ok? Então beleza, vamos fechar isso aí.